Mirandópolis, interior de São Paulo. José da Trino morreu aos 79 anos, longe das ruas do Rio de Janeiro, onde viveu por mais de 3 décadas. Morreu sozinho, recolhido na casa de parentes, com problemas circulatórios que o impediam de andar. Deixou para trás uma mensagem que se tornaria imortal: gentileza gera gentileza. Mas também deixou 5 filhos que abandonou em 1961 e nunca mais viu. Deixou uma esposa que largou numa noite de dezembro, dizendo que tinha ouvido vozes astrais. Deixou a memória de um homem que xingava mulheres de saia curta nas ruas do Rio. Deixou o registro de alguém que perseguia moças, que atacava carros, que era tão agressivo que a polícia precisava ser chamada para acalmá-lo. Deixou 3 internações em hospitais psiquiátricos. Deixou a contradição de pregar gentileza enquanto vociferava, ofendia e ameaçava espancar transeuntes. José da Trino nasceu em 11 de abril de 1917, em Cafelândia, interior de São Paulo. Era o segundo filho de Paulo da Trino e Maria Pim, imigrantes italianos que vieram para o Brasil no final do século XIX. A família era grande, pobre e trabalhadora. José tinha 10 irmãos. Todos trabalhavam desde pequenos. Ele puxava carroça, vendendo lenha pelas redondezas. Aprendeu a amansar burros para transporte de carga. Era um trabalho duro para uma criança, mas era assim que a família sobrevivia. Desde os 12 ou 13 anos de idade, ele dizia ter premonições sobre uma missão divina que deveria cumprir na Terra. Contava aos pais que um dia, depois de constituir família e ter filhos, teria que deixar tudo por um chamado espiritual. Os pais ficaram preocupados, acharam que o filho estava com problemas mentais, levaram em curandeiros e médicos. Ninguém encontrava nada de errado fisicamente. Mas José continuava insistindo que tinha uma missão. Aos 19 anos, ele teve uma briga séria com o pai e decidiu ir embora. Fugiu de casa sem avisar ninguém. Partiu a pé do interior de São Paulo rumo ao Rio de Janeiro, que era a capital federal. Não levou quase nada, apenas a roupa do corpo. Anos depois, a família se mudaria para Mirandópolis, também no interior paulista. Mas José estava indo para a cidade grande, para construir vida nova e, eventualmente, cumprir a tal missão que dizia ter. Ele chegou ao Rio de Janeiro sozinho, sem dinheiro, sem conhecer ninguém. Nos primeiros anos, trabalhou como burro sem rabo, nome dado aos carregadores de carga em carrinho manual, que puxavam um peso brutal pelas ruas do centro da cidade. Era trabalho escravo disfarçado de bico, mas José aguentava. Estava acostumado com trabalho pesado desde criança. Com o tempo, juntou algum dinheiro. Conheceu uma moça chamada Eli Câmara, ou Emi, como aparece em alguns registros. Casaram-se e montaram a vida no bairro de Guadalupe, na zona norte do Rio. José começou fazendo fretes com carrinho de mão. Depois comprou um caminhão velho, depois outro. Foi crescendo devagar. Montou uma pequena transportadora na rua Sacadura Cabral, no centro. Tinha 2 caminhões trabalhando. Ganhava razoavelmente bem para os padrões da época. Comprou uma casa em Guadalupe e 3 terrenos pensando no futuro. Estava prosperando. José e Eli tiveram 5 filhos. 3 meninas e 2 meninos. Ou, como ele gostava de dizer, 3 femininas e 2 masculinos. A filha mais velha se chamava Maria Alice da Trino. José trabalhava muito, mas voltava para casa. Pagava as contas e criava os filhos. Só que ele nunca esqueceu das premonições da infância. Ainda falava para Eli e alguns amigos que um dia teria que deixar tudo, que tinha uma missão a cumprir. Que missão seria essa? No dia 17 de dezembro de 1961, domingo à tarde, em Niterói, o Grand Circus norte-americano estava montado na Praça do Expedicionário, com um espetáculo especial de Natal. O circo estava lotado. Mais de 2.500 pessoas dentro da lona. A maioria crianças com seus pais. Por volta das 15h30, começou um incêndio. A lona, impermeabilizada com parafina, pegou fogo, que se espalhou com velocidade assustadora. Em poucos minutos, o circo inteiro era um inferno. O pânico foi total. Mais de 2.000 pessoas tentando sair ao mesmo tempo por poucas saídas estreitas. Eram pisoteadas na correria. Crianças separadas dos pais. Gente queimando viva, presa debaixo da lona que caía em chamas. Foi uma das maiores tragédias da história do Brasil. Morreram entre 433 a 600 pessoas, dependendo da fonte da notícia. A maioria absoluta eram crianças. José da Trino morava em Guadalupe, do outro lado da Baía de Guanabara.
Soube da tragédia pelos jornais. Ficou profundamente impactado. Era pai de 5 filhos. Imaginar aquelas crianças queimadas vivas era insuportável. Passou dias pensando nisso obsessivamente. Em 23 de dezembro, 6 dias após o incêndio, ele acordou no meio da noite, alegando ter ouvido vozes. Aquela voz astral, veio na minha mente, que no dia seguinte eu teria que abandonar tudo que eu tinha. José levantou da cama. Acordou Eli. Disse que tinha que ir embora, que tinha ouvido o chamado. Eli achou que o marido estava tendo um surto psicótico. Tentou acalmá-lo, mas ele estava determinado. No dia seguinte, véspera de Natal, José pegou um dos caminhões da transportadora, encheu com ferramentas, sementes e mudas de plantas e foi para Niterói. Foi direto para o terreno onde tinha sido o circo. As cinzas ainda estavam lá. José estacionou o caminhão e disse que ali ia ficar. Abandonou a esposa, abandonou os 5 filhos, a empresa de transportes, a casa e os 3 terrenos. Tudo. Maria Alice, de 16 anos, e os 4 irmãos mais novos acordaram no dia de Natal sem pai. José Datrino nunca mais voltou, nunca mais viu os filhos. Ele plantou um jardim sobre as cinzas do Gran Circus norte-americano. Comprou mudas de flores com o resto do dinheiro que tinha. Chamou aquele lugar de Jardim do Paraíso dos Passarinhos. Disse que estava transformando o lugar de morte em lugar de vida. Morou ali por 4 anos. Dormia dentro do caminhão ou debaixo das árvores. Não voltou para casa. Não mandou notícias para Eli. Não perguntou pelos filhos. Simplesmente desapareceu da vida deles. As famílias das vítimas do incêndio iam visitar o local onde seus filhos morreram. E encontravam José cuidando do jardim, oferecendo palavras de consolo, falando sobre amor e bondade. Ele não cobrava por nada, apenas consolava. Ficava para quem precisasse. Foi nessa época que ganhou os apelidos José Agradecido e Profeta Gentileza. As pessoas começaram a chamá-lo assim, porque ele pregava que gentileza era o remédio para todos os males do mundo. Com o resto do dinheiro que tinha, ele comprou barris de vinho e distribuiu de graça na Praça Araribóia, terminal das barcas em Niterói. Pregava ali sobre amor, bondade, respeito ao próximo e à natureza. Algumas pessoas ouviam, outras achavam que era louco. José respondia sempre: "Sou maluco para te amar e louco para te salvar." Em 65, 4 anos depois do incêndio, o Exército Brasileiro, que era dono do terreno, mandou José sair. Hoje o local é onde funciona a Policlínica Militar de Niterói. José não resistiu. Pegou o caminhão e saiu. Deixou o Jardim do Paraíso dos Passarinhos. Agora se tornaria um andarilho definitivo. Nos anos 70, José Datrino, agora conhecido como Profeta Gentileza, começou a circular pelas ruas, praças, barcas e trens do Rio de Janeiro, fazendo sua pregação. Usava uma túnica branca longa com apliques coloridos. Deixou a barba crescer, ficando com barba branca comprida e suja. Carregava um estandarte com mensagens pintadas à mão e oferecia flores para as pessoas. Virou presença constante nas barcas da travessia Rio-Niterói. Entrava nas barcas lotadas e começava a te pregar alto sobre gentileza, amor e os males do capitalismo. Só que havia um problema sério. Gentileza não era nada gentil com as mulheres que usavam roupas que ele considerava indecentes. Nos anos 70, com a Revolução de Costumes, muitas mulheres usavam saias curtas, decotes e roupas justas. Gentileza atacava essas mulheres verbalmente de forma brutal e agressiva. Dezenas de testemunhas que conviveram com ele naquela época relataram anos depois o mesmo padrão de comportamento. Gentileza xingava mulheres de saia curta, chamava de prostitutas, de vagabundas, perseguia as moças pela rua. Uma estudante da faculdade Cândido Mendes, que pegava a barca todos os dias, contou que ela e as amigas tinham um horror de Gentileza. Disse que ele as xingava de tudo. Outra testemunha relatou que a avó e mãe contavam casos de Gentileza ofendendo mulheres nas ruas. Outra pessoa que trabalhava na região da Francisco Bicalho disse que cansou de ver Gentileza sendo extremamente agressivo, atacando carros que passavam. Tinha um comportamento tão violento que era necessário chamar a polícia para acalmá-lo. Jornalistas como Marcelo Câmara e a professora Luísa Petersen publicaram um artigo no Jornal do Brasil descrevendo Gentileza como caminhoneiro truculento, moralista e agressivo, que ofendia e ameaçava espancar transeuntes. Relataram que a polícia era frequentemente chamada para intervir e acalmar o Gentileza quando ele ficava violento demais.
Por 3 vezes, ele foi internado em hospitais psiquiátricos. Não há registros públicos de quais hospitais ou por quanto tempo. Mas o próprio Gentileza confirmava as internações. Contava que numa delas, o psiquiatra teria dito à filha Maria Alice que ele não era louco, que no pátio do manicômio os outros pacientes se reuniam ao redor dele para ouvir suas pregações. Dizia que outro médico teria perguntado: Gentileza, você veio aqui para nós te curarmos ou para você nos curar? Ele sempre insistia que não era louco, apenas tinha uma missão diferente. Mesmo Leonardo Gelman, professor da Universidade Federal Fluminense, que organizou anos depois o movimento para restaurar os murais de Gentileza, admite a sua suposta loucura e que suas frases inusitadas nem sempre faziam sentido. A questão é que Gentileza era um homem que supostamente teria sérios problemas mentais, que abandonou a família e que atacava mulheres nas ruas. Mas também era um artista urbano que criou uma obra visual impressionante e uma mensagem que ressoava por décadas. Nos anos 80, Gentileza decidiu fazer sua obra mais ambiciosa. Escolheu 56 pilastras do viaduto do gasômetro, que ia do cemitério do Caju até o terminal rodoviário Novo Rio, numa extensão de aproximadamente 1,5 km. Eram pilastras enormes de concreto que sustentam o viaduto. Gentileza começou a pintá-las obsessivamente. Usava tintas verde, amarelo, azul e branco, as cores da bandeira brasileira. Escrevia com pincel mensagens sobre gentileza, amor, natureza, espiritualidade e críticas ao capitalismo. Criou uma caligrafia própria singular e estilizada. Inventava palavras. Escrevia amor com 3 R's. Dizia que um R era amor material. 3 R's era amor universal. Tudo tinha 3 dimensões, representando a Trindade. A mensagem que mais se repetia era: gentileza gera gentileza. Mas tinha muitas outras como: Deus é gentileza, porque é beleza, perfeição, bondade, riqueza, a natureza. Cuidado cabecinha da humanidade, cuidado linguinha. E onde houver gentileza, haverá sempre um gesto que surpreenda. Gentileza pintava, repintava, consertava, mantinha. As pilastras eram sua obra, seu legado. As pessoas que passavam por baixo do viaduto começaram a reparar. Alguns paravam para ler, outros fotografavam. Virou um ponto de referência urbano. Gentileza era pura contradição ambulante. Um homem que pregava gentileza gera gentileza, mas que atacava mulheres verbalmente nas ruas. Um profeta do amor, que abandonou 5 filhos e nunca mais quis saber deles. Um pregador da paz, que era internado em hospitais psiquiátricos por comportamento violento. Mas a mensagem pintada nas pilastras era linda, e foi essa mensagem visual, não o comportamento do homem, que sobreviveria. Em 93, aos 76 anos, Gentileza teve problemas de saúde. Uma queda causou dificuldades para andar. Problemas circulatórios graves o impediam de continuar sua vida nas ruas. 33 anos depois de abandonar esposa e filhos no Rio de Janeiro, Gentileza se viu sem condições físicas de continuar como andarilho. Não tinha mais contato com Eli. Não sabia onde ela estava. Não sabia se ainda estava viva. Nunca tentou procurar. Nunca demonstrou arrependimento por ter abandonado os filhos. Gentileza voltou para perto da família que havia deixado décadas atrás. Passou os últimos 3 anos de vida em Mirandópolis, quieto, recolhido. Em 29 de maio de 96, José da Trino, o profeta Gentileza, morreu aos 79 anos. Foi enterrado no cemitério Saudades, na mesma cidade. Deixou 5 filhos que não via há 33 anos. Deixou a esposa Eli, de quem se separou abruptamente em 61. Deixou 56 pilastras pintadas no Rio de Janeiro. Deixou uma mensagem: gentileza gera gentileza. 1 ano após sua morte, as pilastras começaram a sofrer vandalismo por pichadores, que cobriram partes das mensagens. A Prefeitura do Rio, em 99, tomou a decisão desastrosa de pintar tudo de cinza. Apagaram completamente a obra. A cantora Marisa Monte ficou revoltada. Escreveu a música Gentileza em 2000. A letra dizia: apagaram tudo, pintaram tudo de cinza, só ficou no muro tristeza e tinta fresca. A música virou sucesso e chamou a atenção nacional para o caso. A população protestou. O professor Leonardo Gelman,
organizou o movimento Rio com Gentileza para restaurar os murais. Em maio do ano 2000, a restauração foi concluída. As pilastras voltaram a ter as mensagens coloridas. Elas foram tombadas como patrimônio cultural do município do Rio de Janeiro. Em 2001, a Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio homenageou o Profeta Gentileza no Carnaval. O enredo foi criado por Joãozinho 30. O desfile é considerado até hoje um dos melhores da história da escola. O Maracanãzinho inteiro cantou: Gentileza gera gentileza, amor. Gentileza, que morreu praticamente desconhecido em 1996, agora era celebrado por milhões. Em 2022, a Prefeitura do Rio inaugurou o Terminal Intermodal Gentileza, próximo às pilastras pintadas pelo Profeta. Em novembro, o Brasil comemora o Dia da Gentileza inspirado nele. A frase "gentileza gera gentileza" está em camisetas, outdoors, livros, teses acadêmicas. Virou patrimônio cultural e material do país. Gentileza era louco? Era profeta? Talvez. Era artista? Sem dúvida criou uma obra visual impressionante. A mensagem que deixou pintada em verde e amarelo transcende o homem imperfeito que a criou. E talvez seja isso que importa. Gentileza gera gentileza, mesmo quando vem de quem não conseguiu ser gentil. Gentileza remédio a todos os males. Amor e liberdade. Cadê o amor? Ninguém tem amor a ninguém. Ninguém ama ninguém, ninguém conhece ninguém. Isso aqui cega. É a pior praga do mundo. Só destrói. Se você conheceu o Profeta Gentileza nas ruas do Rio ou tem outra versão dessa história, deixe um comentário.